Uma boa noite, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal do Templo Unificado Irmão Radamés, trazendo uma leitura da Bíblia, né? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 18, do versículo 6 ao 9, fala sobre os tropeços, né? Os tropeços da vida. Então Jesus fala que qualquer um que fizer tropeçar estes pequeninos que creem em mim, seria melhor que pendurasse uma pedra do moinho no pescoço e se lançasse na água. Olha, tava brabo o homem. Ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos são inevitáveis, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão é motivo de vergonha, tu tire ela e lance fora, pois é melhor entrar na vida sem uma mão do que usar ela para causar escândalos. Então, são umas coisas que, se tu olhar assim ao pé da letra, né, são meio maluca, né? Como que Jesus vai dizer para a gente arrancar as mãos e jogar fora, né? E que vai amarrar uma pedra no pescoço da pessoa e vai jogar na água. Precisamos sempre lembrar de que Jesus falava por parábolas, né? E que ele estava nos dando ensinamentos preciosos para a nossa vida. Quantas vezes, né? O detalhe dessa parábola está na seguinte: é melhor entrar na vida sem a mão, sem o pé, sem o olho, do que eles sejam usados para te fazer o mal. Pois tu já usou ele em outra vida para fazer o mal, então nessa vida é melhor que tu entre sem ele. Então entra aí a reencarnação. É melhor entrar na vida sem ter. Então quantos irmãos nossos, né, vêm sem um olho, sem a visão, quantos vêm sem audição, quantos vêm, né, sem o braço, com o bracinho atrofiado, muitas vezes sem a perna, muitas vezes vem perfeito e perde um membro num acidente, né? Então, e a gente se questiona, né, será que Deus é tão vingativo, maldoso? Por que uma criança, né, inocente nasce sem as mesmas possibilidades que os outros? Que horror, os gatos resolveram, agora não basta os cachorros. Enquanto que os outros são perfeitos, né? Então, como que Deus pode permitir uma coisa assim? Então, Jesus nos explica nessa parábola que é melhor, né, que a gente venha sem esses membros que nos fizeram errar, uma mão que nos fez dar um tiro em alguém, nos fez matar alguém, né? Uma perna que nos fez causar dor e sofrimento para alguém, um olho, né, que a gente usou para observar as coisas da vida dos outros e fazer fofoca, quem sabe, né, causar um distúrbio na vida de uma pessoa. Então, é melhor que a gente venha sem, porque aí dessa vez a gente não vai errar de novo, né? Muitos de nós pedimos para que venhamos na próxima encarnação faltando alguma coisa, né? Para nos lembrar, né, daqueles erros que nós cometemos nas vidas passadas. Muitos de nós aceitamos a ideia, né, a sugestão dos nossos mentores para que nós venhamos então com uma deficiência, para que a gente possa manter vivo na nossa mente a importância de usar os nossos membros, ao nosso corpo para as coisas de Deus.
Então, quando Jesus fala que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que hajam escândalos, mas ai daquele que os promover, né? Me remete ao momento em que a gente vive, assim, principalmente politicamente falando, né? No mundo todo, essas questões de escândalos políticos, de governantes querendo interferir em outros países, de dentro do nosso país mesmo, essa briga política absurda, um escândalo em cima do outro. E Jesus disse, ai daqueles que causarem esses escândalos, né? Será que essas pessoas não têm o conhecimento espiritual do que é um escândalo, né? Do que é uma corrupção, do que é interferir na vida dos outros, do que é prejudicar outras pessoas, né? Porque os escândalos não são por si só um fiasco, um tumulto. Eles prejudicam outras pessoas. Eles causam prejuízos financeiros, eles causam prejuízos morais, né? Um escândalo, ele vai muito além de ser um burburinho ou uma balbúrdia, né? Ele causa prejuízo a outras pessoas. E por isso que Jesus era muito contra os escândalos, por conta do prejuízo que ele causaria às outras pessoas, né? Não por conta de ter que fazer tudo bonitinho e não aparecer tanto falando alto, né? Porque normalmente a gente pensa em escândalo, uma pessoa escandalosa, que fala alto, que briga, que isso e aquilo, mas não, o escândalo que Jesus falava é esse mais sério, né? Que prejudica as outras pessoas, que causa guerras, que causa dores, que causa sofrimento. Então, por isso que ele disse também, ai daqueles, né, que prejudicarem estes pequeninos que creem em mim. Porque naquela época já os cristãos eram perseguidos, né, e foram por muito tempo, aí depois inverteu, aí os cristãos passaram a perseguir, teve as guerras santas, teve Inquisição, teve um monte de coisa. Os ditos cristãos, né, porque o cristão verdadeiro, aquele que entende os ensinamentos de Jesus, jamais fariam os horrores que foram feitos em nome de Cristo, né? Com certeza não. Então, acho que foi hoje ainda que eu vi uma postagemzinha assim que dizia o cristão e o religioso, né? O cristão tem uma pessoa pedindo ajuda, ele estende a mão e diz assim, vem meu amigo que eu vou te ajudar. E o religioso diz assim, não, tu fez um escândalo, então tu fica lá, empurra aquela pessoa para longe, né? Porque ser religioso não quer dizer que somos cristãos. Porque ser cristão é entender os ensinamentos de Jesus e tentar se moldar o máximo possível por eles, né? E Jesus jamais afastou alguém porque pecou. Jesus, ao contrário, andava com os pecadores. Buscava a redenção para aqueles que erravam, né? Fazia com que eles se aproximassem dele e compreendessem sobre seus erros e se transformassem, né? E passassem a trabalhar na sua seara. Então, Jesus ele não julgava os erros das pessoas. Em nenhum momento ele se afastava do pecador. Ele jamais empurraria para longe dele um pecador. Ele iria estender a mão e dizer, vem comigo que eu vou te ensinar como é que tem que fazer, né? Então, ser cristão mesmo, a pessoa que enche a boca para dizer eu sou cristão, precisa rebolar muito para ser meio perfeito, porque perfeito aqui no planeta Terra não tem, né? Mas para tentar seguir o máximo possível os ensinamentos de Jesus, né? Para se dizer cristão de boca cheia, tem que olhar muito para o lado, tem que perceber o quanto que tu julga a pessoa, quanto que tu trata as pessoas, principalmente pessoas de outras religiões que não são a tua,
né? Tem que entender sobre amor, tem que entender sobre paciência, né? Tem que rebolar muito. Então, assim, eu me considero cristã, mas ainda não chego nem no dedinho mindinho do nosso Senhor Jesus, porque nós temos muitas falhas. Nós, seres humanos, somos falhos o tempo todo. A gente se estressa com problemas, né? A gente se irrita com o erro. A gente assiste os políticos se degladiando e a gente fica brabo, furioso, né? Ao invés de fazer como o seu Xangô falou semana passada, emanar amor para eles, né? Amor, muito amor, muito amor. A gente ainda não é um cristão de verdade. Enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, entrando nas guerras, né? Nas guerras silenciosas que o planeta nos conduz. Então a gente tem que dar uma pensada muito séria nesse assunto, né? Antes de se denominar cristão, precisamos ver o que nós estamos fazendo com os nossos irmãos. O que nós estamos pensando, o que nós estamos agindo. Aí então, depois sim, a gente pode dizer que é cristão. Né? Porque Jesus é só amor. É só o que ele quer de nós, que a gente ama. E se a gente discrimina, julga, tem preconceito, a gente não está seguindo o que ele ensina. Sinto muito informar, mas a gente não é um cristão de verdade. Então, para nós continuar nosso assunto, vou chamar aqui o carinha mais cristão que eu conheço. De todos os mentores, é aquele que é mais encantado e apaixonado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso pai Joaquim, da Angola, nosso velhinho. Hoje ainda vi um videozinho animado de Jesus conversando com o preto velho. Tão bonitinho. Ele falava assim, mas por que as pessoas ainda te discriminam se você é um cara tão gente boa? E com certeza, né, nosso Senhor Jesus Cristo abraça os nossos irmãos pretos velhos, os nossos amores, com toda a dignidade, porque eles são, sim, um dos maiores cristãos que já existiram nessa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim por cima, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo a ser seguido pela humanidade, né, meu Senhor? Tá aqui assim, as pedras do velho. O maior e melhor molde que já teve assim no planeta Terra. O melhor e maior exemplo que os filhos podem ter assim para seguir. Né? E aí assim os filhos enchem a boca assim para dizer, eu sou cristão. E quando enxerga um preto velho na frente assim, diz, show Satanás. Não é, filho? Como assim que você pode dizer que você é cristão assim? Se você não consegue entender que todo aquele que trabalha
com amor, com dedicação para o ser humano. É da luz, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você pode, né, meus irmãos, abominar, sim, os seres trabalhadores? Como que você pode, assim, quando vê um Exu trabalhando assim, você não tem conhecimento e nem ideia do trabalho que esses heróis faz na limpeza do planeta e fala que é coisa da sombra. Como assim, meu filho? Como assim que os filhos podem causar um escândalo, ofendendo assim os irmãos de outra religião? Dizendo assim que não são filhos do Criador. Se os irmãos estão ali fazendo a caridade, o bem, o seu trabalho com amor, como eu posso assim bater no meu peito e dizer que eu sou cristão se eu não respeito o meu irmão? Se eu acho assim que o nosso Senhor Jesus Cristo é propriedade minha exclusivamente do templo que eu frequento. Como? Nosso Senhor Jesus Cristo, assim quando esteve aqui no planeta, meus irmãos, ele andava com todos aqueles que precisavam dele. Nunca perguntou assim para um filho: você já roubou? Você já matou? Você gosta de homem? Você gosta de mulher? Você gosta do quê? Nunca perguntou assim. Ele dizia assim: você precisa de ajuda, filho? Então vem comigo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem até mim encontrará a vida eterna. Não foi isso que ele falou? Falou. Nunca perguntou assim: você é preto? Você fuma cachimbo? Você acende vela? Nunca perguntou, meus filhos. Muito pelo contrário, assim, né? A nega gosta muito de contar assim a história do seu Paulo lá. Muito pelo contrário. Pegou assim um facínora, assassino, grotesco, que tinha tudo para ser o ser mais perdido, mais perverso assim da humanidade. E ele mesmo assim, depois de desencarnado, foi lá e disse para ele assim: tu acha que tu tá fazendo essas coisas aí? Você tá bem enganado, porque você veio aqui para trabalhar para mim. Você veio para trabalhar em meu nome e levar as boas novas para o mundo todo. Então sai dessa, meu filho. Larga disso e vamos trabalhar. Foi assim que ele fez. Ele não parou para julgar os erros que ele estava fazendo até ali, aquele dia ali. Ele simplesmente disse: larga tudo e vem comigo. E vai fazer o que é certo agora. E aí hoje, assim, muitas homenagens assim são rendidas ao Senhor Paulo, né?
o apóstolo dos apóstolos, assim, um Marte, que foi decapitado, tal, espalhou o evangelho pelo mundo. Poucos são, assim, aqueles que param para pensar que ele era um monstro antes de encontrar Jesus. E que Jesus não se importou com isso. Mostrou para ele o caminho certo para seguir. E aí sim, agora a coisa estava certa. Agora estava valendo a história. Porque foi para isso que ele veio aqui. Os filhos acham assim, que se Paulo fosse preto, fosse velho, Jesus assim não ia colocar ele para trabalhar também? Ia, meu filho. Ia também. Porque para ele não importava nada. Só importava o que aquela pessoa, que aquele ser ia fazer depois que encontrou com ele. Depois que encontrou com ele. Né? Estava perdido assim e encontrei Jesus. E segui os ensinamentos dele. Aí os filhos se importam assim, se o preto velho pega assim as pedrinhas dele assim, porque isso aqui é coisa da sombra, é coisa do capiroto, né, filho? Os filhos mal entendem que a energia da natureza, cada pedrinha dessa aqui é uma semente que dá vida a uma planta. E que é uma energia da natureza, que transmuta na energia do espírito. O velho tá falando bonito hoje, não tá, meus filhos? É, transmuta, né, filha? Isso aqui, meus filhos, ó, é outra semente assim, ó. Que também, botando ali na Senhora Mãe Terra, vai dar vida. E é só por isso assim que os preto velho assim gosta de carregar assim essas energias para poder transmutar a dor dos filhos, mostrar os caminhos para os filhos seguir. Imagina só, meus filhos, se cada pai que tem ali os seus filhos na face da terra pegasse aquele filho seu que cometeu um erro e jogasse no meio da sarjeta assim, meus filhos, quantos fios haverá de ter no meio da sarjeta? Imagina assim se o nosso Criador pegasse nós tudo assim, que é das Umbanda, que é dos Espiritismo, né? Que vem da Ruanda, que colocasse assim no subúrbio do planeta, porque a gente não era filho dele. Ia estar, ó, assim de gente, né? Não é? Mas não, meus filhos. O Criador, ele é amor purinho, purinho, purinho. Só amor. E ele mandou assim aqui pro planeta o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ó, que carregou essa cruzinha aqui. Mas até ele carregar essa cruzinha, ele nos ensinou a amar. Amar, amar e amar. Não pediu mais nada para nós, meus filhos. Se vocês perguntar, pegar aqui todo assim os evangelhos assim, tudo que ele falou foi de amor. E tudo que ele nos pediu, ama o seu irmão como você mesmo. Tudo que ele nos pediu.
Só. Ama o seu próximo como a si mesmo. Não falou assim, e ama aquele que vai no seu, na sua seita, na sua igreja, aquele que mora dentro da sua casa. Não falou isso. Ele falou, ama o seu próximo. Ele não disse assim, você não ama o preto, você não ama o cor-de-rosa, você não ama aquele que não gosta de homem, aquele que não gosta de mulher. Não. Falou, ama. Ama e pronto. Tudo que ele nos pediu foi isso. Então ele não pediu para se separar nada. Não pediu separação de nada, assim. Porque quando você ama, você não separa. Você ajunta as coisas. Ajunta as pessoas. Porque quando meus filhos juntam assim no mundo inteiro as pessoas de qualquer crença em oração para ajudar alguém, os filhos não têm ideia do quanto de luz se envia para o espaço. Quando se junta assim. E o mais assim, não sei se digo triste para os filhos, mas o mais intrigante pode ser, é que isso só acontece, meus filhos, quando surge uma desgraça muito grande. Por que não pode fazer isso todo dia, meus filhos? Por que os irmãos, assim, de todas as crenças, assim, não pode se combinar? Olha, a gente é tudo uma coisa só. O Criador é um só. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi dividido entre esse e aquele. Ele é para todo mundo. Ele ensinou todo mundo a fazer as coisas. Vamos então todo mundo juntinho assim, dar suas mãozinhas assim e orar? O Criador abençoar o planeta, para o Criador abençoar assim os governantes que andam fazendo muita besteira por aí, né? Para abençoar assim as águas do mar, para abençoar assim as estrelas. Vamos orar todo mundo junto, sempre assim, para abençoar todas as coisas, tudo aquilo que precisa, os alimentos, os bichinhos, né? Os seres humanos do planeta, assim. Quem sabe assim a gente já não tinha acabado de vez com essas histórias de guerra e essas coisas aí, né? Porque enquanto uns torcem os narizes para os outros porque não é da sua crença, outros lá estão se matando porque não é da sua crença, né? Jogando bombinha assim uns nos outros e se matando porque não é da sua crença. Então esse assunto é bem mais sério que os filhos podem imaginar, né? Porque começa assim, né? Os judeus crucificando nosso Senhor Jesus Cristo, depois os que se diziam cristãos matando os judeus, depois o outro matando o outro, os outros matando o muçulmano matando não sei quem mais lá, e assim vão indo. Começaram só olhando feio quando descobriram que ia ter alguém que ia seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, até que resolveram matar um monte, né? Aí depois resolveram se vingar, coisa que Jesus Cristo jamais faria. Jamais faria, ele foi quietinho, pegou a sua cruzinha e foi quietinho. Jamais faria se vingar do que foi feito. Então as pessoas assim se apossam do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se diz que são os únicos cristãos no mundo e passa a querer matar
todo o resto, ou torcer o nariz, ou afastar, ou não dar carinho, ou não segurar na mão, ou tu achar que tá... Enfim, né? Sem perceber, meus filhos, que ele mesmo nunca faria algo desse jeito. Como pode, né? Não entenderam o que ele vai fazer, né? É bem diferente. Não entenderam, filho. Não entenderam o que ficou explicadinho aqui para entender. Porque se ele prega o amor para todos, ele não se diz eu sou desse ou daquele. Ele só fala, ama os seus irmãos. Ama todo mundo. Pode amar o bandido também. Ele também é filho do Criador. Vocês acham que o Criador ama mais você que está dentro de uma sinagoga, de uma igreja, do que o bandido está na cadeia? Se você acha isso, você não entende nada da criação. Porque ele ama igualzinho. Você acha que o nosso Senhor Jesus Cristo ama muito mais você que está ali de joelho orando por ele do que aquele irmão que está lá dentro de um presídio? Se você acha, você está errado. Você não entendeu o que ele veio fazer aqui. Certo, meus filhos? Porque o que ele ensinou foi: ame o seu próximo como a si mesmo. Talvez quando você não ama o seu próximo, é porque você não se ama também. É talvez porque você não se entenda. Muitas vezes não sabe nem direito o que está fazendo aqui nesse planeta Terra. Porque aqui a gente vem para aprender. A gente vem para purgar as nossas dívidas. Por isso que o nosso Senhor Jesus falou: é muito melhor entrar na vida sem ter uma mão, sem ter um pé, sem ter um olho, do que ele seja um motivo de escândalo e fazer o mal para os seus irmãos. É por isso que ele disse. Porque se você já usou uma vez para fazer isso, então muito melhor que agora, quando você nascer de novo, que você deixe tudo isso lá e venha fazer as coisas certas agora. Né? Ou você pode vir com tudo prontinho também. Se acha que consegue fazer a coisa certa, dando com as pecinhas tudo no lugar, né, filha? Tudo bem. Vamos tentar então. Mas da próxima, se você usar, aí você não vai ter opção, vai ter que vir sem mesmo, porque é para poder entender como é que funcionam as coisas. Porque o amor que o nosso Senhor Jesus ensinou é assim: ama, ama e ama. Mesmo que você não concorda com as coisas que a pessoa faça. Amar e concordar são duas coisas diferentes. Então, quanto mais os filhos conseguirem emanar amor assim para o universo, né? Melhor vai ficando as coisas no planeta. Vai ficando melhorzinho assim. Quanto mais você conseguir, melhor fica. Certo, meus filhos? Então, assim que os filhos possam entender que o amor é a solução assim para tudo. Que possa se entregar sua vida
é a vida daquelas pessoas assim que você ama nas mãos do Criador, que com toda certeza Ele vai estar fazendo o melhor para cada um. Quando assim a tristeza se abate, as doenças aparecem, a dor bate na porta, só lembrar assim que o Criador não erra, que Ele faz tudinho para que os filhos possam ficar bem. E por mais errado que possa parecer que as coisas estão, Ele sempre tem uma explicação muito boa para cada uma dessas coisas. Certo assim, meus filhos? Peço assim para o nosso Senhor Jesus Cristo, assim, que derrame das suas bênçãos assim, sobre os filhos na terra. Que ilumine o caminho de cada um dos filhos assim que está olhando para o velho nessa hora, ou que vai olhar ainda um dia. Que sinta assim a energia da luz tocando o coração de cada um e abençoando assim os filhos na terra. Louvado assim seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim que os filhos na terra, para todos sempre. Um salve assim. Uma boa noite a todos e até a próxima semana.